Caríssimo, caríssima, na conversa de hoje vou falar um pouquinho sobre esse grande mestre da antiguidade que é Aristóteles. E, sem dúvida, falar sobre um pensador que discutiu absolutamente quase todos os assuntos possíveis é sempre uma responsabilidade muito grande e é sempre desafiador. E quando a gente se depara com um filósofo dessa envergadura, é preciso que a gente tenha muita clareza em relação ao aspecto que a gente vai escolher falar. E nessa nossa conversa de hoje eu quero falar um pouco sobre a parte mais ligada ao conhecimento da sua filosofia, tá bom? Antes eu vou, bem rapidamente, pincelar alguns aspectos da sua vida. Aristóteles viveu no século IV a.C., nasceu no ano de 384 a.C. e morreu no ano de 322 a.C. Ele nasceu numa cidade chamada Estagira, que explica, né, porque que ele recebeu também o apelido de O Estagirita. Essa cidade vivia sob o domínio da Macedônia. E o pai de Aristóteles, Nicômaco, ele foi médico na corte de Filipe, o imperador da Macedônia. Talvez por essas relações pessoais, né, Aristóteles acaba, em um certo momento da sua vida, virando preceptor de Alexandre o Grande, que era filho de Filipe. Isso aconteceu entre 343 e 340 a.C. Mas, sem dúvida, o momento da vida que foi determinante foi o contexto no qual Aristóteles estudou com Platão na academia. A academia era a escola de filosofia do Platão. Isso durou alguns anos, né? Isso durou ali entre 366 a.C. e 347 a.C. Então foram muitos anos, né, que foram importantes, forjar da filosofia do Aristóteles. Mas o fato é que em 347 a.C., com a morte de Platão, Aristóteles rompe com a academia e começa a formular suas próprias ideias, a sua própria filosofia. Um tempo depois, inclusive, ele cria sua própria escola, que recebeu o nome de Liceu. É sempre muito controverso dizer até que ponto Aristóteles rompeu com Platão, até que ponto a sua filosofia é uma crítica severa ao que o seu mestre ensinou, em que medida, na verdade, Aristóteles procurou aperfeiçoar alguns dos conceitos platônicos. Mas o fato é que a teoria do conhecimento aristotélica ela é bem distinta da teoria do conhecimento platônica. Se de um lado Platão valoriza as ideias inatas, valoriza aquilo que está fora do campo da experiência sensível, daquilo que você vê, daquilo que você toca, daquilo que você sente, né? Aristóteles vai pensar de uma forma bem diferente. Aristóteles vai dizer que os sentidos, a experiência sensível, a empiria é fundamental para a ciência, para a construção do conhecimento. Agora, é claro que Aristóteles também não é um ingênuo ao ponto de achar que todas essas sensações e aquilo que a gente vê, aquilo que a gente apreende pelos sentidos, que isso é simples, transparente, que o mundo físico, o mundo social, ele se apresenta de forma clara e perfeita aos olhos da experiência. Sendo assim, Aristóteles precisou intuir também alguns princípios que vão organizar o olhar dele. A intuição, inclusive, é um ponto muito importante, né? Porque a intuição é aquilo que está um pouco acima também da experiência sensível. É a nossa capacidade de vislumbrar, né? Identificar, vamos colocar assim, a essência dos eventos e a essência dos acontecimentos. É aquele pulo do gato que você tem. E eu posso dividir aqui, em termos didáticos, né, dois grandes aspectos dessa
dessa intuição aristotélica que vai organizar todo o processo do conhecimento. De um lado, eu posso falar sobre a lógica. E de outro lado, eu posso falar também sobre algumas categorias que ele criou que ajudam a gente a formular a ciência, né? Essas categorias são a categoria de substância, acidente, ato e potência. Vamos falar primeiro da lógica. O que é a lógica? A lógica é uma área do saber que discute a forma dos argumentos. Os princípios lógicos nos ajudam a observar se um argumento é válido ou inválido, se um discurso faz sentido ou não. Por que Aristóteles tinha essa preocupação? Porque Aristóteles, no fundo, era também um discípulo de Platão, que, no fundo, também era um discípulo de Sócrates. E Sócrates, lá atrás, havia travado um severo combate, né, um grande combate, em relação aos sofistas. E os sofistas quem eram? Os sofistas eram aqueles que, professores de retórica, né, ensinavam a arte do discurso sem um compromisso com a verdade. Para um sofista, é possível convencer qualquer um de qualquer coisa. Sócrates discordava em absoluto dessa visão de mundo e vai dizer que é possível criar um método de trabalho que nos permita chegar à verdade precisa, à definição, aos conceitos. Platão segue essa trilha e Aristóteles também. Mas Aristóteles, na obra Organon, vai nos apresentar de forma sistemática como fazer essa avaliação dos argumentos. Existem alguns princípios ali, e eu vou destacar, em especial, o grande princípio da lógica aristotélica, que é o princípio da não contradição. O que diz o princípio da não contradição de Aristóteles? Eu vou ler para vocês, tá? Segundo Aristóteles, é impossível que o mesmo atributo pertença e não pertença ao mesmo tempo, ao mesmo sujeito, sob a mesma relação. Vamos traduzir? Eu não posso dizer que Lucas está sentado e de pé ao mesmo tempo. Ou ele está sentado, ou ele está de pé. Eu posso dizer que alguém é mestre e discípulo ao mesmo tempo? Não. Eu posso dizer que Platão é mestre e discípulo. Platão foi discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, em contextos diferentes e em relações diferentes. Uma em relação a Sócrates e outra em relação a Aristóteles. Então a frase Platão é mestre e discípulo não fere o princípio da não contradição, porque apresenta dois momentos distintos da vida dele e duas relações distintas desse mesmo sujeito. A lógica, ela tem também uma estrutura que a gente chama de silogismo. Isso é muito usado em aulas de redação, porque o que significa isso, né? Silogismo é quando você encaixa sentenças, quando você encaixa frases que devem chegar a uma conclusão. O exemplo clássico de silogismo talvez você já tenha ouvido, é dizer que todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Ora, se Sócrates participa da categoria homem, e se a categoria homem inclui a mortalidade, Sócrates necessariamente tem que ser mortal também. Então, observa. A lógica, ela vai estruturar as coisas da seguinte forma. Dada uma premissa verdadeira e uma relação entre essas sentenças que não fira os princípios da lógica, a conclusão deve ser necessariamente verdadeira. Então repare bem, o que a lógica aristotélica fez?
ela intuiu alguns princípios do processo do conhecimento. Como eu disse antes, a intuição aristotélica ela vai apontar nessa direção da lógica, mas ela também vai apontar na direção de outras categorias que vão estar muito presentes, por exemplo, na obra metafísica. Essas categorias, como eu disse, podem ser divididas em grandes categorias, que são 4. Existem outras, tá? Por opção, eu vou falar somente dessas 4. Substância, acidente, ato e potência. Essas categorias, elas organizam a nossa forma de olhar para os dados da realidade, para os dados da realidade sensível, para os dados da experiência. Então, ao observar 4 cachorros distintos, de espécies distintas, eu consigo apontar ali quais são as características acidentais, a cor do pelo, o timbre do latido, o tamanho deles, a forma do focinho desse cachorro. Bom, essas são características que a gente pode definir como acidentais. Quer dizer, mudar a cor do pelo do cachorro não define se ele é ou não é um cachorro. Ao mesmo tempo, eu posso também, ao observar as várias facetas desse objeto cachorro, ao observar as várias manifestações no mundo desse objeto, isso serve para qualquer outra coisa, né? Eu posso, a partir do exercício da razão, da abstração, alcançar qual é a essência de cachorro. Essência que a gente pode traduzir também como substância. Então, de um lado, a gente tem as características substanciais do cachorro e, de outro lado, a gente tem as características acidentais desse cachorro. Agora veja. Falar em substância e acidente, substância, aquilo que é essencial, acidente, aquilo que não é essencial, não é suficiente para explicar o mundo. Os fenômenos da natureza são muito mais complexos. Então, o que você tem? Você tem alguns entes, ou seja, alguns objetos no mundo que sofrem transformações muito radicais ao longo do tempo. Pensa, por exemplo, numa semente e numa árvore. Elas podem ser, em absoluto, o mesmo ente em momentos distintos. E é por isso que o Aristóteles também cria 2 categorias muito interessantes, que é a categoria ato e a categoria potência. Ato é como um ente se manifesta num dado momento. Então, eu posso olhar para um ser que é uma semente num dado momento, mas que potencialmente pode virar uma árvore. Ou seja, potência é a capacidade de um ente de vir a ser de uma outra maneira. Então, a semente ela tem a potência de ser uma árvore. Um bebê tem a potência de ser um homem idoso. Queridos, eu acredito que com essas características bem gerais você já consegue entender um pouco como é que funciona a dinâmica da epistemologia de Aristóteles. Cabe dizer, para a gente poder encaminhar a conclusão, que se em ato nós somos alguma coisa agora, potencialmente podemos também alcançar um outro estado. Se em ato as circunstâncias são boas ou ruins, potencialmente elas podem mudar radicalmente, o que não significa que deixamos de ser o que somos e nem que os objetos que estão ao nosso redor deixam de ser o que eles efetivamente são. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender assim, a essência do que eu estou dizendo e que dias melhores também nos abracem em breve. Grande abraço a todos e todas. Beijo.